Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo em um tema que, olha, é figurinha carimbada em qualquer concurso para o Ministério Público: planos de saúde. É um assunto complexo, cheio de reviravoltas e fundamental para quem vai atuar na defesa da sociedade. Vamos juntos dissecar as decisões mais importantes dos tribunais superiores que moldam esse direito. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa entendendo por que esse assunto para tanto na justiça. Depois, vamos direto para o olho do furacão, que é o debate sobre o rol da ANS. Na sequência, analisamos casos bem concretos, como cirurgias pós-bariátrica e reprodução assistida. E, claro, a polêmica dos reajustes por idade. Para fechar, a gente amarra tudo com os princípios que guiam essas decisões. Vamos lá? Bom, para começar, por que será que o judiciário é tão chamado para apitar o jogo dos planos de saúde? A resposta está num verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a gente tem a lógica de mercado das operadoras, que visam o lucro. Do outro, um direito fundamental, a proteção constitucional à vida e à saúde. E é nesse choque de interesses que o conflito aparece e o juiz é chamado para dizer o que vale. E no fim das contas, a pergunta que move quase todas as ações judiciais nesse setor é essa aí. Onde exatamente termina a obrigação do plano de saúde e começa o direito do consumidor? É para tentar responder essa pergunta e trazer um pouco de segurança jurídica para todo mundo que o STJ e o STF têm se debruçado tanto criando teses vinculantes. Agora sim, a gente entra no que talvez seja o debate mais emblemático e que mais sofreu mudanças nos últimos anos: a natureza jurídica do famoso rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Por muito, muito tempo, a grande briga jurídica se resumia a isso. A lista da ANS é taxativa ou exemplificativa? Em outras palavras, aquela lista é só um piso, um exemplo do que tem que ser coberto e outros tratamentos podem ser incluídos, ou a lista fechada, e o que não está ali simplesmente não tem cobertura obrigatória. Essa era a questão. E essa linha do tempo mostra perfeitamente o que a gente chama na teoria de diálogo institucional. É uma verdadeira conversa entre os poderes. Repara só na dinâmica. Em junho de 2022, o STJ bate o martelo e diz que o rol é de taxatividade mitigada. O Congresso não gostou e reagiu rápido. Em setembro, 3 meses depois, aprova uma nova lei. E quem deu a palavra final? O STF, que em 2024 olhou para a lei, disse que ela era constitucional e fixou os critérios que valem hoje. Então, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 7.265, o Supremo basicamente encerrou a discussão. A Corte disse, sim, é possível ter cobertura para um tratamento que não está no rol da ANS. Mas, calma lá, não é um liberou geral. Para isso acontecer, é preciso preencher alguns critérios técnicos muito bem definidos. Muita atenção aqui, porque isso é ouro em pó para qualquer prova. Os 5 critérios que o STF fixou são cumulativos. Isso quer dizer que não adianta preencher um ou outro. Para a cobertura fora do rol ser obrigatória, o beneficiário precisa comprovar todos eles no processo. É o famoso ônus da prova do artigo 373 do CPC. Isso tem que estar na ponta da língua. Ok, saindo da discussão geral do rol, vamos para um caso concreto, importantíssimo, julgado pelo STJ em sede de repetitivo. É o tema 1069, que tratou da cobertura de cirurgias plásticas reparadoras depois de uma bariátrica. O raciocínio do tribunal aqui foi bem direto ao ponto. A remoção do excesso de pele e outros procedimentos que vêm depois da grande perda de peso não são um luxo, não são puramente estéticos. Eles são, na verdade, a etapa final do tratamento da doença obesidade mórbida. São essenciais para a recuperação funcional e para a saúde completa da pessoa. E a tese vinculante firmada foi essa: a cobertura é obrigatória porque a cirurgia é um desdobramento do tratamento principal. E tem um detalhe prático bem importante: se a operadora tiver uma dúvida razoável se o procedimento é mesmo reparador ou se é só estético, ela pode até pedir uma junta médica para avaliar, mas é ela quem arca com os custos disso. Vamos para outra decisão crucial do STJ, o tema 1067. A grande questão aqui era se os planos de saúde são obrigados a cobrir técnicas de reprodução assistida, mais especificamente a fertilização in vitro, a FIV. O centro da discussão jurídica foi a interpretação do termo planejamento familiar. A lei dos planos de saúde diz que isso tem cobertura obrigatória. A pergunta que chegou ao STJ foi: essa previsão genérica já é suficiente para obrigar a cobertura de um procedimento tão complexo e caro como a fertilização in vitro? E a conclusão do STJ foi não. Não há uma obrigatoriedade legal.
A tese firmada diz que é lícita a cláusula que exclui a cobertura para inseminação artificial e FIV. A cobertura só passa a ser obrigatória se o contrato disser isso com todas as letras. E a justificativa do tribunal foi a preocupação com o equilíbrio atuarial de todo o sistema de saúde. Agora a gente avança para um tema que gera uma quantidade enorme de processos: o reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária. O STJ enfrentou essa questão em dois temas repetitivos: o 952, para os planos individuais, e o 1016 para os coletivos. O STJ basicamente disse o seguinte: o reajuste por idade é permitido, mas não de qualquer jeito. Precisa atender a 3 requisitos que são cumulativos. Tem que estar previsto no contrato de forma clara, tem que seguir as regras da ANS e, o ponto mais importante, os percentuais não podem ser absurdos a ponto de, na prática, expulsar o consumidor, especialmente o idoso, do plano. Agora, o que é genial aqui foi a decisão sobre o ônus da prova, lá no tema 1016. Pensem bem, como uma pessoa comum, sem conhecimento técnico, vai provar que um cálculo atuarial está errado? É impossível. Reconhecendo essa desvantagem, o STJ foi lá e inverteu o ônus da prova. Agora é a operadora que tem que provar que o reajuste aplicado é justo e tem fundamento técnico. Uma decisão importantíssima. Para a gente amarrar todo esse raciocínio, é essencial entender os princípios jurídicos que estão por trás de todas essas decisões. Não é só a aplicação da letra fria da lei. Existe toda uma base filosófica guiando os tribunais. Um princípio-chave aqui é o da função social do contrato. Isso quer dizer que um contrato não é uma ilha. Ele precisa servir a um propósito maior na sociedade. E quando a gente fala de plano de saúde, isso é ainda mais forte. Esse contrato não é um contrato qualquer. Ele é um instrumento para garantir direitos que estão na Constituição, como a vida e a saúde. E essa citação do ministro Moura Ribeiro, falando sobre o capitalismo humanista, resume perfeitamente essa filosofia. A ideia é que a atividade econômica, o lucro, é legítima. Mas, no setor de saúde, ela precisa ser guiada por valores humanos, pelo respeito à dignidade. O capital não pode atropelar a Constituição. Então, o ponto crucial para levar dessa nossa análise é que a jurisprudência está numa busca constante por um ponto de equilíbrio. É uma balança. De um lado, a necessidade de garantir que o sistema de saúde suplementar não quebre, que ele seja financeiramente sustentável. Do outro, o dever de proteger os direitos fundamentais do consumidor. E isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. A medicina avança sem parar. Novas tecnologias, tratamentos caríssimos surgem a todo momento. Como os tribunais vão continuar ajustando essa balança diante de inovações que custam milhões? É um debate que está só começando e que certamente ainda vai evoluir muito. É isso, pessoal. Espero que essa análise detalhada ajude na preparação para as provas. Se este conteúdo foi útil, considerem se inscrever no canal, deixar o like, é o que nos dá força para continuar produzindo material de qualidade. Bons estudos e até a próxima!